Bom, vamos lá, pessoal. Antes da gente começar, duas coisinhas aqui antes de prosseguir a aula. Primeiro, ó, eu estou lendo aqui no blog do Fox Concursos uma notícia muito importante. Não sei se vocês viram, principalmente aqui para nós que estamos fazendo carreiras policiais. Na última quinta-feira, dia 22, o Departamento de Polícia Rodoviária Federal deu início à preparação para a minuta do edital, com previsão para ser publicado no dia 30 de novembro. Isso é bom ou é ruim? Segundo a assessoria de comunicação da PRF, o órgão já fez o pedido de só 1.500 vagas, tá? Para o cargo de policial rodoviário federal. Quem quiser ler a notícia na íntegra, que é bastante compridinha aqui, acessa lá o site do Fox, vai entrar lá no blog, vai ler essa notícia que eu acho que não interessa para ninguém aqui, né? O pessoal do online também acho que não interessa essa notícia não, né? Então, pessoal, vai ser esse ano esse concurso? Claro que não, tá estudando edital ainda, aquela história toda, banca, vai ser o ano que vem, metade do ano que vem, excelente, que seja no final do ano que vem. E aí você vai chegar pronto para a prova. Mas o que é bom? Onde há fogo, há fumaça, né? Não, ao contrário. Onde há fumaça, há fogo. Então, se tá correndo esse buchicho, vai sair o concurso, tá? E antes disso ainda, só 4 perguntinhas aqui rápidas e importantes até para quem está no presencial aqui também. A Karina Almeida Pontarolo. Eu vou pedir para o pessoal do presencial, quando mandar um e-mail para a gente, coloca de onde que é, que só aqui dos nossos alunos colocou do local. É interessante a gente saber de onde está vindo esses e-mails aí, tá? O pessoal que recebe o e-mail lá sabe, mas eu aqui na sala não tenho essa informação. Então ele diz assim, ó, boa noite, professor. Uma dúvida: quando o vírus de boot ataca na inicialização, ele termina de fazer sua inicialização ou ele trava o sistema operacional, alertando que o sistema está sendo atacado? Então, Karina, é boa essa pergunta sua, porque ela está dizendo assim, o vírus de boot ataca e já trava o SO de uma vez e para de funcionar tudo? Não. Cada vírus de boot tem uma característica. Algum vírus pode atacar já e fazer com que o sistema nem acesse, que o sistema operacional nem seja acessado, como ele pode deixar correr tudo e aí depois ir atacando o sistema e outros aplicativos do sistema, tá? Então não é só de uma maneira, tem várias, viu, Karina? O Felipe da Costa, ele diz assim, aqui ele tá me fazendo uma observação e obrigado, Felipe, porque o pessoal aqui do presencial não me falou nada e eu também não percebi na hora e o Felipe aqui percebeu, eu estava atento na aula, que ele disse que eu falei aqui que o Trojan, que quando se receber um Trojan num computador ligado a uma rede, ele automaticamente infectará demais máquinas. Isso é isso mesmo ou eu fiz confusão na hora de falar me referindo ao Worms? Bom, se eu falei dessa maneira, realmente eu fiz confusão, tá, Felipe? O Worm é que ataca automaticamente, né? Recebi nessa máquina aqui e auto-replica para a rede. O Trojan não, tá? O Trojan ataca a máquina, vai roubar informações. Então, se eu falei dessa maneira... Hã? Você ouviu? Ah, não, legal. Então, o pessoal aqui do presencial também percebeu. Então, corrija lá se eu falei. Obrigado pela dica aí, Felipe. Daí tem uma pergunta aqui, ó, do Jorge Sebastião da Silva Costa Júnior. O que é um firewall pessoal? Firewall pessoal é aquilo que eu falei agora há pouco, que é o firewall instalado na sua própria máquina, lá no Windows, né? Que pode aparecer na prova como personal firewall ou firewall pessoal. E aqui ele mandou um abraço para o Daniel e para o Tiago. Tá aí o Daniel e o Tiago? Hã? É o Jorge Sebastião. É amigo de vocês? O pessoal aqui está mandando um abraço para você também. Depois vocês podem se abraçar lá fora. Viu? E por último, pessoal, vem aqui o Marcos Paulo dos Santos. Esse aqui foi legal que ele botou que ele é de Maringá. E eu sou bem pertinho de Maringá, sou conterrâneo dele, quase conterrâneo dele, que eu sou de lá de Apucarana, norte do Paraná, né? Então estamos bem próximos ali. E ele pergunta assim, a minha dúvida é se o firewall hardware é um periférico de entrada ou saída. De entrada e saída ou de entrada e saída? Vou aproveitar e perguntar para vocês aqui. O firewall é um periférico de entrada, de saída ou de entrada e saída? Entrada e saída. Entra todos os dados que estão vindo da internet e saem todos os dados que vão para a internet. Tá? Abraço pessoal que mandou as questões aqui. Né? Lembrando que o Daniel e o Thiago depois podem se abraçar aí. Né? Então, valeu, mas tá bom, pessoal. Muito bacana isso, interagir, né? Vamos lá. Bom, continuando aqui então com a nossa aula, né? Já fizemos todos os recadinhos aí.
Phishing. O phishing a gente fala bastante nas aulas porque é um tipo de ataque que ele tem duas características, né? Então o phishing ele pode ser um site ou um e-mail fraudulento. Isso mesmo, um site ou um e-mail fraudulento. Então qual que é a característica dele? Você recebe esse e-mail ou você é direcionado para um site e ali o usuário ele vai ser induzido a fornecer dados que o atacante queira, né? O problema do phishing é que o antivírus não detecta phishing, tá? Por quê? Porque ele é um site verdadeiro, ele é um e-mail verdadeiro. Então você recebe um e-mail lá dizendo que é para você atualizar seus dados da sua conta no banco e a gente sabe que banco não manda e-mail pedindo para atualizar. Então isso é um phishing. Você pode ser redirecionado para um site que esteja fazendo alguma promoção mirabolante, né, de uma rede de lojas conhecidas. Você vai lá, o site é da rede, mas é um site hackeado, né, duplicado, e aí você vai estar caindo no golpe. E aqui, pessoal, o phishing, ele geralmente usa aquela ideia que eu sempre falo para vocês de que como é que a gente pode receber um ataque, tanto aqui ataque virtual quanto o ataque na rua aí, né, em golpe, né, vamos dizer assim, por bizonhice, por ingenuidade ou por ganância, né? É sempre assim que o cara cai em golpe. Alguém consegue ficar rico da noite pro dia? Não consegue, não tem essa... Não sei que você ganha na Mega Sena, mas aí também, né? Quantos que ganham por ano? Mas quando você recebe uma vantagem muito mirabolante, tem que desconfiar, né? Então a ganância faz com que você caia. Então, ó, o site, você recebe um e-mail do banco. Como é que pode cair nisso? Por ingenuidade. Né? Nós aqui sabemos que existe o phishing e tal, mas os pais de vocês, né, se tiverem um pouco mais de idade, ou as avós, os avós aí, vão receber esse e-mail e poderão cair porque não conhecem esse termo. Né? Então é dessa maneira que o atacante age. Beleza? Agora, a gente vai ver lá no momento que a gente for falar sobre navegador, que os navegadores já têm ferramentas e os gerenciadores de e-mail já têm ferramenta anti-phishing. Tá? Então, que quando você estiver acessando um site ou fazendo download num site que pode ser phishing, o teu navegador vai avisar. Beleza? Vamos lá. Vírus Ninda, né? Esse vírus Ninda, se não me engano, apareceu na prova da PF, uma coisa assim. Foi numa prova de carreiras policiais aí. Então, ó, o vírus Ninda identifica as falhas de segurança existentes nos sistemas operacionais para contaminar computadores de empresa e propagar-se. O vírus Ninda especificamente explora as falhas de segurança do sistema operacional. Ele tem um código que é o W32/Ninda e se propaga com a ajuda de correio eletrônico, por exemplo, né? Mas explora igualmente 4 outros modos de propagação: a web, diretórios compartilhados, falhas do servidor e troca de arquivos. Então, pra gente, ó, vírus Ninda ataca falhas do SO, por exemplo. Certo? Aí eu pergunto para vocês, qual que, além de firewall, antivírus, todas são ferramentas de segurança, lembra que a gente falou do Windows Update? Se o meu sistema operacional está atualizado, ele está com as suas correções de falha em dia, certo? Aí já não vai dificultar isso aqui? Por isso que o Windows Update entra lá como, não só o Windows Update, né? A atualização de qualquer sistema operacional, certo? E Sniffer. O Sniffer, ele tem um apelido de farejador, né? Vou colocar aqui, sempre aparece assim. Como é que ele age? Eu tenho uma rede de computadores, ó, né? Vários computadores aqui numa rede, e aí de novo, né? Toda hora repete isso. Tudo que trafega pela rede, trafega em forma de pacotes, né? Então a minha rede está lá com várias informações correndo com todas as máquinas da rede. Uma vez eu tenho um sniffer instalado aqui, o que ele faz? Ele olha para esses pacotinhos, ou fareja esses pacotinhos, como diz ali a explicaçãozinha, né? O detalhe para a gente colocou ali para lembrar. E aí dentro desses pacotes só vai ter números binários, zeros e uns. Aí ele olha para esses pacotes e percebe que esses zeros e uns são uma combinação que parece ser uma senha. O que ele faz? Ele copia esses pacotes e manda para a pessoa que colocou ele lá na rede.
certo? Beleza? Então o sniffer faz isso, ele é um farejador, ele é um tipo de ameaça que fica na rede, olhando para esses pacotinhos, farejando os pacotinhos, examinando os pacotes, e tudo que ele achar que foi importante, vai mandar lá para... E esse importante é o que é? Senha, né? Documentos que podem gerar algum tipo de ataque e assim por diante. Só que, pessoal, esse sniffer, ele já apareceu em algumas provas e é uma característica dele também o seguinte, ele pode ser usado para o bem também, tá? Então, o que acontece? Ó? Por exemplo, eu posso ter uma rede grande aqui e essa rede pode ter um problema de tráfego, né? Então, com tráfego com switch, com roteador, porque pensa, por exemplo, num banco. Os dados que vão trafegar diariamente dentro de um banco são poucos ou são muitos? Pô, são muita coisa, né? Pega uma empresa grande aí da região aqui, ó. Imagina o tanto de tráfego que não vai ter ali. Então essa rede ela pode estar com algum problema em algum determinado local, com colisão de dados, colisão dos pacotes. Então, para que vai o gerente de TI aqui, o administrador da rede vai usar o sniffer? Para localizar aonde está esse problema. Por quê? Ele também vai farejar os pacotes com problema, onde esse tráfego está problemático, e aí então o gerente da rede vai conseguir determinar aonde é o problema e vai lá e corrige. Por exemplo, é um switch que está me dando problema na minha rede. O sniffer vai conseguir localizar esse problema, o administrador da rede vai lá e troca o switch e resolve o problema. Tá? Um exemplo prático assim, né? Tecnicamente isso é muito mais evoluído, né? Não é dessa maneira que eu estou explicando. Mas para a nossa prova é assim. Beleza? Que na nossa prova não cai termo técnico, né? Browser hijack. Alguém lembra desse nomezinho aqui ou não? Hijack. Alguém lembra desse nome? Já ouviu falar em algum lugar? Não? Ninguém lembra desse nome? Ninguém prestou a penúltima prova da PF? Na penúltima prova da PF, caiu uma questão sobre esse camarada aqui, ó. E a questão era CESP também, né? A questão estava toda certa, né? O enunciado dela, só que eles fizeram um erro aqui, ó. Eu não sei, alguma dessas letras aqui do nome, agora não me lembro qual. Eles alteraram aqui uma letra aqui, certo? E aí o pessoal entrou com recurso, né? Quem errou a questão entrou com recurso, né? Porque o nome não estava escrito corretamente. Daí a CESP tentou dar aquela jogadinha que, não, mas a questão está certa, dá para entender que eu estou falando, não escreveu certo, tá errado, não escreveu certo, tá errado, né? Então anularam a questão. Mas por causa de um erro gráfico, tá? Ó, o que é esse camarada aqui? Ele é um sequestrador, para a gente colocar a palavrinha, lembrar na prova, sem botar muita explicação. Sequestrador de navegador. Então aí, ó, o que a gente vai fazer na nossa prova, né, pessoal? A gente fala, pô, não tem só informática para estudar, tem um monte de coisa. Então, vem um enunciado de uma questão e lá no meio fala que eu estou tendo um tipo de ataque que está sequestrando o seu navegador, que está, como diz aqui, ó, assumindo o controle do navegador, mudando a forma como o navegador é exibido, e outras palavras que podem, alterando a página inicial do browser, né? Porque daí troca o navegador por browser. Isso pode ser um ataque do tipo, porque às vezes a banca tira isso aqui, ó, porque isso aqui também nos ajuda muito, né? Mas a banca tira isso aqui, ó. Isso é um tipo de ataque de um código malicioso chamado hijacker, certo? Tudo que relacionar dizendo que é um ataque do tipo que está mexendo, alterando, sequestrando, mudando a forma, mudando a página inicial do navegador e a resposta foi isso aqui, meu amigo, mete um certo lá que você vai correr para o abraço, tá? Porque a banca sempre vai fazer assim. Então é essas palavrinhas-chave aqui, ó, que você tem que decorar para sua prova, ao invés de decorar lá 30 linhas explicando o que é browser hijacker, tá? Tranquilo? Alguma dúvida? Aqui ainda diz, ó, na nossa explicação ainda diz assim, ó, quando isto ocorre, né, ele altera a página inicial do browser e impede que o usuário de mudá-la, exibindo propagandas ou pop-ups ou janelas novas, instala barras de ferramentas no seu navegador e pode impedir acesso a determinados sites. Qual que é um site que esse camarada aqui pode nos impedir de
acessar para ajudar ele no ataque que ele queira? No site do antivírus. Por quê? Quando o seu antivírus levanta a janelinha lá do Avast, que ele está sendo atualizado, o que ele está fazendo? Ele está entrando no site lá do Avast e trazendo uma atualização para o seu computador. Porque, pessoal, é o seguinte, ó, antigamente você instalava lá o Avast, certo? Aí, tá, de tempos em tempos, né? Se você fosse um cara esperto, quase que diariamente ou cada 2 dias, você tinha que entrar no site do Avast, buscar a atualização, geralmente via compactada, né? Trazia para a sua máquina, descompactava e instalava no computador. Vocês acham que não pegaram essa época, né? Acho que ninguém aqui tem a minha idade, né? Mas era assim. Você tinha que fazer isso quase que diariamente, ou cada 2 dias, uma vez por semana pelo menos, né? Hoje não. É automático. Tem uma atualização própria. Então, ó, o que vai acontecer na atualização automática? O Avast está entrando no seu próprio site e baixando a atualização. Aí, se o meu computador tiver com esse tipo de ataque, dos sites que ele vai me impedir de entrar é no antivírus. Time Bond. Se eu traduzisse aí Time Bond, quer dizer o quê? Bomba relógio, né? E aqui, ó, isso aqui teve uma prova que caiu uma pegadinha desse Time Bond, porque ele diz assim, vírus do tipo bomba relógio que são programados para se ativar em determinados momentos. Então, ó, vírus que tem data para ativação, para execução, né? Data para execução. Então o cara que cria ele vai dar uma data lá para ele ser ativado ou um momento definido, né, assim por diante, né? E ali no nosso papelzinho diz assim, ó, uma vez infectando um determinado sistema, o vírus só se tornará ativo e causará algum tipo de dano no dia ou momento previamente definido. Alguns vírus se tornaram famosos, como Sexta-feira 13, o Michelangelos e o 1º de abril. O Sexta-feira 13, qual é o dia que ele vai ser ativado? Num domingo 14? Né? Então é assim que funciona. Aí outro dia eu falei numa turma aqui, o pessoal tirou sarro, né? Há muito tempo atrás, né? Quando eu comecei a estudar informática, não tinha antivírus. Não era tão fácil você conseguir um antivírus grátis, era só pago, era caro, lá no início, né? E aí como é que o pessoal se protegia de um vírus do tipo Sexta-feira 13? Uma das maneiras não ligava o computador na Sexta-feira 13. E a outra? Mudava a data do computador. Só que mudar a data traz um problema. Tem um... Você é das antigas. Mudar a data do computador, alguns aplicativos não funcionam se a data do seu computador não estiver correta. Tá? Na nossa primeira aula nós falamos isso, né? Por exemplo, os certificados de segurança, hoje em dia, se você tiver com a data alterada e for acessar lá o seu navegador, se o certificado de segurança não tiver em dia lá sincronizado com a data, você não vai conseguir navegar em determinados sites. Tá? Então era assim que funcionava esse tipo de vírus aí, o Time Bond. Beleza? Acho que aqui não tem muito segredo, né? Opa! Ele pode ser meio que mesclado com o worm, né? O que aconteceu esses tempos? Eles fizeram um worm desse para atacar determinadas usinas nucleares em uma determinada data. Mas daí ele não leva esse nome de Time Bond, né? Porque esse é específico, né? Mas outros vírus podem ter data pré-definida para ataque, sim. Tipo o worm esse que você está falando aí. Pois não? O browser hijacker, quando ele atacou o browser e ele clona o site. Então você entra lá com... Sim. Ele é classificado como browser hijacker ou como phishing? Não, veja bem, só para repetir a pergunta, porque outro dia o pessoal me chamou a atenção que o pessoal do online perguntava e eu não fazia lá aliás, do presencial perguntava e eu não repetia. A tua pergunta o browser hijacker ataca o meu navegador e altera o site? Isso, quando eu for fazer a busca, por exemplo, de um banco, ele coloca por cima Sim. uma máscara. Isso. Agora, aí você perguntou se ele é igual ao phishing, né? Isso. Não, é diferente, porque o phishing, ele não é um ataque.
e ele não vai te causar danos na sua máquina como aqui o Hijack, que altera a execução do navegador, altera configurações do navegador. O phishing não, ele chega, se você não fizer nada com você, colocar os dados, por exemplo, do seu cartão de crédito, ele não vai fazer nada na sua máquina. Tanto é que o antivírus não detecta ele. Agora, o Hijack sim, o antivírus detecta ele, assim por diante. E redireciona. Esse redirecionamento dele, porque veja bem, ó, o phishing não te força, né? E o Hijack te força. Como é que é o nome disso aí no penal aí? Coerção, né? Quando a pessoa faz por coercitivo, né? Se a gente for trazer para o penal, né? O Hijack coercitivamente te faz acessar o que ele quer. O phishing não. Tá? Você faz só se você quiser. Só se for usar aquela ingenuidade, ganância, né? E assim por diante, tá? Mas muito boa essa pergunta tua, porque tem muita relação, né? Se você pensar, né? Porque os dois te redireciona, mexe com o navegador, né? O phishing também mexe com o navegador, mas não alterando configurações. Beleza? Bom, próximo ali, ó, o bot e botnet. Esses dois aqui também, a maioria desses vírus tem um apelido, né? Esse aqui qual que é? Que ele deixa a sua máquina zumbi. Né? Então, ó, além dele deixar a sua máquina zumbi, a característica dele e até porque acontece isso, porque a sua máquina é controlada remotamente. Por isso que ela fica zumbi, remotamente. Porque alguém de longe controla ela, então ela perde a vida própria dela, né? Então por isso que é chamada de zumbi. O bot, pessoal, algumas provas traz que ele tem semelhanças com o worm, porque uma vez quando ele cai numa rede, ele também pode se espalhar pela rede, tá? Então, isso aqui se ele está na minha máquina pessoal. Então ele é um bot controlando remotamente e eu não percebo isso. Então um cara aqui, ó, ele pode instalar um programa, pode desinstalar um programa, pode copiar dados da minha máquina e assim por diante e eu não estou vendo. Quando a gente fala em botnet, é a mesma coisa, só que essa palavra net aqui vem de network. Então é o quê? Uma rede inteira zumbi. Tá? Então botnet é uma rede inteira com um ataque do tipo zumbi, né? Controle remotamente. Aqui, qual que é o grande detalhe aqui das provas, né? Que a gente brinca sempre com essa ideia da prova ser estressante, domingo à tarde, é porque a banca vem lá e diz assim, né? Que esse tipo de ataque aqui, ó, é um tipo de ataque que deixa a sua máquina zumbi porque ela fica controlada remotamente. Né? Então, lá na hora, aquela letrinha minúscula ali, né, da prova, você não vê que tem um ozinho a mais. Mas você sabe que o vírus de bot faz isso. E aí, dança, né? Porque boot não faz o que está dizendo ali, né? Tá? Ou vice-versa, né? Dizer que o vírus de boot é o tipo de vírus que ataca, aliás, vírus de bot ataca a inicialização do sistema, né? Fazendo ao contrário também, né? Tá? Então, cuidado com esse detalhe aí. Spam. O spam, a gente fala dele aqui na parte de segurança da informação e as bancas cobram sobre spam na parte de segurança da informação, mas ele não é uma ameaça, né? Spam são propagandas, né, mensagens enviadas em massa e sem o consentimento do destinatário. Ou seja, você não pede para receber a propaganda, mas você recebe assim mesmo. Graças a Deus, nossos gerenciadores de e-mail têm um filtro anti-spam, né, que quando chega ali, ele já verifica que é spam e manda lá para a caixinha de spam. Não só o web-mail, como os clientes de e-mail também têm filtro anti-spam. As perguntas que aparecem em prova antivírus detecta spam? Não. Né? Matou a questão aqui. Aqui está um exemplo, pulou aqui a transparência, né, mas isso aqui é um exemplo de phishing, né, que a gente recebe lá um e-mail pedindo para preencher dados e aí isso aqui é um site fraudulento. Beleza? Pessoal, até aqui alguma dúvida, pergunta sobre códigos maliciosos, sobre antivírus, sobre firewall, para a gente prosseguir? Todos esses vírus que você falou aí, pra caramba, tem algum em específico que o pessoal de órgãos públicos dão uma atenção maior, que é o que mais frequentemente acontece? Não, no trabalho, no dia a dia, você fala? Não. O maior tipo, digamos assim, o que mais preocupa é o worm.
Esse é o mais preocupante em qualquer escala de nível aí de governo. Tá? Então, municipal, estadual, federal, é o que mais preocupa, falando sim em área de segurança, né? O restante, não tem, é só para prova mesmo, né? Tá? Porque, imagine-se assim, ó, todo órgão público vai ter lá um data center, onde que vai ter um profissional de informática, ou vários profissionais de informática, cuidando dessa parte de segurança e cuidando bem. Porém, não é 100% seguro, né? Um exemplo disso é o quê? Não faz muito tempo, teve um camarada aí chamado Snowden, que soltou aí na internet uma bomba dizendo que vários governos aí do mundo todo, inclusive o Brasil, foram invadidos. Então a gente vê que não tem segurança 100% por aí. Mas tenta-se fazer o máximo, né? Tá? Beleza? Então vamos lá, vamos seguir. Criptografia. Né? Também falando de segurança da informação, tem que falar de criptografia, não tem jeito. Então, criptografia é a arte de transformar uma mensagem, uma informação legível em ilegível, né? Então eu vou pegar um arquivo, vou criptografar ele, qualquer pessoa que interceptar esse arquivo não vai entender o que está escrito lá, porque vai estar um monte de código e assim por diante. Beleza? Então, tem aqui a definição que cripto é grafia, isso não interessa para nós, tá? É palavra grega, né? Isso não vai cobrar em prova. O que vai cobrar em prova é isso aqui, ó, chave simétrica e chave assimétrica, né? Essa sim, essa vai aparecer e bastante nas nossas provas, né? E geralmente as questões de chave simétrica e chave assimétrica também são questões extensas e sempre um detalhezinho ali inverte a questão, né? Bom, a primeira coisa, quando a gente fala chave, a gente está dizendo que é um código, né? Não pode, que nem eu botei o desenhozinho ali de uma chave antes ali, mas não é aquela chave, né? É um código que você aplica num documento, ele embaralha o documento lá, deixa ele de uma maneira que você não consiga ler, e daí quando a pessoa que recebe vai descriptografar o documento com um código e aí consegue ler. Bom, a chave simétrica, ela utiliza uma chave pública. Tá? Como é que isso acontece? É uma chave só, né? Tanto quem criptografa o documento, a informação, quanto quem descriptografa vai ter a mesma chave, por isso que tem esse nome de pública. Então, um exemplo prático é assim, eu vou mandar um e-mail aqui para a sala toda do Carreiras Policiais, mas eu não quero que o pessoal lá do Carreiras Administrativa veja. Né? Então, eu vou colocar uma chave pública no meu e-mail, deixo ele desconfigurado, mando para vocês. A mesma chave que eu usei, eu dou uma chave para cada um igual. E aí, quando vocês receberem o e-mail, vocês aplicam lá e ele vai ser descriptografado. Qual que é o problema disso aqui? Você não pode perder a chave, né? Que qualquer pessoa que achar vai abrir o documento. Tá? Então, é chave pública. A chave assimétrica, ela usa duas chaves, uma privada e uma pública. Então, aqui é duas chaves mesmo, né? Pessoal, só relembrando, né, eu gosto sempre de falar isso na sala de aula, porque até o pessoal do online, que às vezes está assistindo a aula pela primeira vez, essa maneira que eu falo aqui, ó, é a maneira para acertar na prova, né? Tecnicamente, isso aqui é bem diferente de explicar isso aqui, né? Se alguém depois quiser saber como é, a gente conversa lá fora. Mas o pessoal do online também, se quiser essa explicação técnica, manda um e-mail que eu explico. Mas aqui para a prova, pessoal, tem que ser assim. Senão você vai fazer uma confusão desgramada lá para a sua prova e não vai acertar nada, tá? Então, chave privada e chave pública. Então, um detalhezinho aqui, ó. Para a gente não errar isso aqui, ó. Sempre a chave privada vai ser de um PJ, né? Ou de quem assina o documento. Assina o documento. O que é uma PJ? Pessoal que é servidor público aí, o que é uma PJ? Uma pensão judicial, muito bem. Separou da mulher, tem que passar. Não, não é isso não, né? Tem gente que a gente fala PJ, o cara já até se mexe aí, tem umas 3 nas costas, né? Não, não é isso não. PJ é o quê? Pessoa jurídica. E quem assina o documento. Então, toda questão que falar, por exemplo, assim, ó, emitiu um documento e colocou uma assinatura digital. Se colocou uma assinatura digital e é quem assina o documento, então nessa assinatura vai uma chave privada.
Uma empresa, um órgão público emitiu um documento, né, um PJ ali, por exemplo, é pessoa jurídica, e nesse documento tem um certificado digital, uma assinatura digital. Qual é a chave que vai ter nesse documento? Quem emitiu? Privada. Por que é assim? Porque quem receber esse documento, e aí pode ser uma pessoa ou 10 mil pessoas, vai ter uma chave pública que vai ser igual para todo mundo. Tá? Quer ver? Um exemplo prático disso aqui. Eu tenho uma fazenda lá no Mato Grosso, né, que eu estou querendo vender. Aliás, já vendi, tá? Só exemplo aqui. Eu vou fazer uma procuração. Não é procuração, não, é procuração mesmo, né? A gente dá poderes para outra pessoa, né? Procuração, é isso mesmo. Eu vou fazer uma procuração, né? Porque eu não posso ir lá no Mato Grosso vender minha fazenda, então eu vou dar uma procuração para alguém lá vender essa fazenda para mim. Eu estou criando um documento. Qual a chave que eu vou botar aqui? Privada, que eu assinei o documento digitalmente, privado. Aí eu mando lá para o Mato Grosso. Vendi a fazenda lá. Bom, lá no Mato Grosso tem um cartório só? Não, tem vários cartórios. A pessoa que está comprando lá pode ir em qualquer cartório do estado lá e fazer lá o registro. Então o que vai acontecer? Todos os cartórios lá do Mato Grosso terão a mesma chave para identificar se esse documento é autêntico. Então a chave deles vai ser pública. Entenderam? Tranquilo? Então, por que eu coloco isso aqui é até meio esquisito, né? Colocar PJ ou quem assina o documento. Porque você, na hora de ler sua questão lá, você tenta identificar. Alguém assinou o documento? Então essa aí é a chave privada. Quem está recebendo o documento lá na frente? Pública. A outra que eu conto sempre aí do cartão de crédito, né? Essa é manjada, mas é um exemplo muito bom para quem ainda não entendeu isso. Eu vou fazer uma compra e vou parcelar, ou vou comprar no débito, por exemplo. O cartão de crédito, ele tem uma criptografia? Sim, claro, né? Senão qualquer um usava meu cartão. Na hora que eu passar meu cartão aqui na maquininha da Cielo aqui, por exemplo, qual que é a chave que vai ter aqui no meu cartão? Pública. Por que pública? Porque todas as maquininhas da Cielo do Brasil terão a mesma chave para descriptografar a senha do meu cartão. Tá, aí eu faço a compra é enviada para o servidor da Cielo. Quem é a única pessoa que poderá abrir essa compra e certificar que é autêntica e fazer lá o débito na minha conta? Só quem? Só a Cielo. A Cielo é quem? Uma PJ, né? PJ tem que chave? Privada. Porque senão, pessoal, pensa comigo, cada maquininha da Cielo do Brasil inteiro, de cada loja, teria que ter uma senha diferente. Uma assinatura diferente. Não, coloque-se a mesma aqui, mas a única que consegue descriptografar é a Cielo. Quer dizer, se a Mastercard interceptar essa transação aqui para tentar cobrar para ela aquele valor, não vai conseguir, porque não tem essa chave privada. Beleza? Tranquilo? Bom, outra questão aqui, né, a gente fala sempre aqui dos S's, né? Porque às vezes a questão vem de um jeito que não vem tão explicadinha assim. Então você tenta achar na sua prova se ele está falando de uma chave, de duas chaves. Se estiver falando de uma chave só, um S só, simétrica. Se na pergunta ele fala alguma coisa sobre duas chaves, dois S assimétricos. Então, por exemplo, tem uma questão que a gente fez sábado passado que dizia assim, Maria trabalhava num lugar junto com Joana e elas estavam transferindo um documento e elas usaram duas chaves, uma para criptografar e outra para descriptografar. Isso é um exemplo de chave simétrica? Se ela usou duas chaves, uma para criptografar e outra para descriptografar, são duas. Então, 2S. Simétrica. Assimétrica, né? Beleza? Alguma dúvida aqui, pessoal? Vou dizer uma coisa para vocês. Eu tenho ensinado desse jeito aqui. O pessoal tem feito várias provas aí de informática e funciona assim, tá? Se você começar a colocar muito detalhe técnico aqui, vai chegar na prova e vai se enrolar. Tranquilo? A assinatura digital. Se é assinatura digital, não é uma assinatura gráfica, né? Outro dia caiu uma pergunta dessa na prova e muita gente se enrolou, porque dizia lá que a assinatura gráfica e falava uns termos lá, bom, se é assinatura gráfica, aqui não tem nada gráfico, né? Tem código de barras, certo?
Pessoal, eu sei que não tem nada a ver com a aula, né? Só para título de curiosidade. Alguém aqui sabe ler código de barras? Porque geralmente lê lá na maquininha, né? No leitor de código de barras. Vocês sabem ler, por exemplo, esse código de barra aqui? Não? Vou ensinar vocês, e é uma coisa legal, assim, de aprender isso aqui, que no dia a dia a gente vê tanto código de barra, né? E é assim, ó, uma fina, uma grossa, outra grossa, uma fina. É assim que se lê. Não, brincadeira, né? Sabe que vocês estão muito... Eu falo isso porque quando eu fazia faculdade de informática, você quer aprender tudo, né? Você... profissional de informática. Aí um dia o professor chegou na sala, um professor de alto gabarito lá, e disse, pessoal, hoje eu vou ensinar vocês a ler código de barras. Nós estamos, opa, né? Já sobe assim. Daí ele projetou lá um código de barras e o negócio é o seguinte, para ler código de barras é assim, ó, uma fina, uma grossa, pô, ficou aquela cara de otário lá, né? Beleza, vamos lá. Pessoal, olha só, código, assinatura digital, acabamos de falar, o código de barra é um código que você coloca no documento para ver se ele é autêntico. Né? Então, esse código aqui, ó, que foi colocado, aqui eu recortei, né, a parte de um documento, porque o documento era extenso, ó, documento assinado digitalmente, conforme medida provisória tal, validação deste em HTTPS ProJude, né, que é o órgão de justiça aqui do Estado do Paraná, e assim por diante. Aí eu pergunto para vocês, ó, quem colocou esse aqui, ó, é um código, né, para verificação, né? Esse código que essa pessoa colocou é uma chave privada ou pública? Privada, porque essa é a assinatura digital. Quem vai ler esse documento lá na frente? Pode ser 1, 2, 10, 100 mil pessoas. Chave pública. Tá? Beleza? E ainda, para as nossas provas, olha só. Isso aqui também é uma dicasinha muito legal. Né? Que é o tal do INA, né? Assinatura. Porque pode cair na nossa prova, tudo isso que a gente está falando aqui de assinatura, de chave simétrica, chave assimétrica, pode cair relacionando questões de dicas, aliás, princípios da segurança da informação, da palavrinha dica lá. E aqui é o seguinte, ó, o I de integridade, o N de não repúdio, né? Não repúdio. E o A de autenticidade. Para que serve isso aqui, esse INA? Para você chegar na sua prova, qualquer questão que falar qualquer coisa sobre o princípio de segurança da informação de assinatura digital e for qualquer coisa diferente desses três, errado. Falar que a assinatura digital garante a integridade do documento. Certo ou errado? Errado, porque cadê a integridade aqui? Falar integridade, desculpa. Agora fui eu que enrolei, pessoal. Disponibilidade. Dizer que a assinatura digital garante a disponibilidade de um documento. Errado. Não tem disponibilidade aqui. Se falar de integridade, aí você vai lembrar do I de integridade do INA, correto. Falar que a assinatura digital garante a confidencialidade do documento. Errado. Cadê confidencialidade aqui? E por que a assinatura digital não garante a confidencialidade de um documento? Porque eu assinar esse documento aqui garante que ninguém vai ler ele? Porque confidencial é aquele documento que só o dono ou as pessoas que o dono autorizar terão acesso. Não, botei a procuração que eu fiz lá. Vai ser só, vou dizer assim, não, só aquele cara lá do cartório que vai ler? Não, quem pegar vai ler. Né? Por isso que não garante nada. Então isso aqui também é uma dicasinha bem legal para pegar ali, né? Para não esquecer nas provas. Certificado digital também é a mesma ideia, né? Se aplica um certificado digital num documento, principalmente hoje em dia, né? Um documento que a gente aplica muito uma certificação digital, nota fiscal eletrônica. O certificado digital, ele é simétrico ou assimétrico? Assimétrico. Por quê? A pessoa jurídica, lá a empresa, que coloca um certificado digital numa nota fiscal, o primeiro assinatura lá da nota é privada.
aí essa nota fiscal pode correr o Brasil inteiro. E quem pegar um fiscal da Receita, sai de Cascavel, mas a mercadoria vai para São Paulo, chegou lá em São Paulo, um fiscal da Receita Estadual de São Paulo pega aquela nota. Como é que ele vai saber se essa nota é verdadeira ou não? Ele vai lá, vai pegar a chave pública dele, aplicar naquele código e daí vai conferir se é verdadeiro ou não. Agora, quem que vai poder dizer realmente que aquele documento é verdadeiro, que foi ele que emitiu? Só a empresa. E por quê? Porque ela tem a chave privada, né? Tranquilo? Bom, pessoal, antes da gente falar de backup, eu queria fazer com vocês as questões que estão aí no nosso papirozinho aí. Por quê? Porque se não der tempo de falar de backup hoje, a gente pode falar na próxima aula, mas as questões eu quero fazer hoje, tá? Então o pessoal de casa também já fez o download ali das questões. O pessoal aqui vai ter, já tá com o seu papirozinho aí também, né? E a gente vai fazer uma a uma aqui, tá? Tem questões de múltipla escolha, acho que tem questões de certo e errado também, pra gente... Na verdade é assim, né, pessoal? Nesse momento, né? Vocês que estão se preparando para concurso de carreiras policiais, vocês vão fazer questões de certo e errado ou de múltipla escolha? As duas, né? Nós tivemos vários concursos aí há poucos dias, no final do ano passado, esse ano, que foi a CESP que aplicou e foi múltipla escolha. Tá? Então, nesse momento, tem que fazer todas, né? Vamos lá, primeira. Para prevenir que vírus se instalem nos computadores de seus usuários, o Gmail não permite que sejam enviados ou recebidos arquivos executáveis. Como consequência dessa política, dentre os arquivos listados abaixo, o único que poderia ser enviado por e-mail através do Gmail é... Pessoal, lê com cuidado, não responde assim tão rápido, né? Sabe que essas questões podem ter pegadinha. Qual é a letra aí de resposta? E, né? Eu só vou fazer uma pergunta para vocês aí. Alguém sabe o que é um arquivo do ponto .pif? Alguém sabe? Ponto .bat? Alguém sabe? Ponto .jar? Alguém sabe? Exatamente. Ponto .bat faz parte de vários programinhas de compilação, principalmente, mas ele pode também ser um arquivo malicioso. Pode conter esse ponto .bat. Agora eu falo assim para vocês, eu não sei nada desse aqui, mas eu sei que TXT é um arquivo de texto. Pronto, você responde a pergunta, né? Então você vai eliminando o que você não sabe, achou ali, pronto, já rebate, né? Então, você não pode enviar e receber e-mails, né, com esse ponto .pif, com ponto .bat, tem o CMD também a gente não pode, tem vários que a gente não pode, tá? Vários mesmo. Próxima. Deixa eu ver aqui que a minha tá meio zoada aqui. Olha só. Malware são mecanismos utilizados para evitar que técnicas invasivas como phishing e spams sejam instaladas nas máquinas de usuários da internet. Errado, né? Malware é o contrário, é coisa do mal, né? O objetivo do vírus Ninda é identificar as falhas de segurança existentes nos sistemas operacionais para contaminar computadores de empresa e propagar-se. Certo. Por quê? Se for pelo título anterior, errado. O que, por exemplo? Está escrito Ninda errado. Erro de grafia? Tá, mas o Ninda é com M, tá? Onde você viu com N? No material? Tá. Pessoal, então é o seguinte, boa observação aqui. Lá no nosso material, onde está Ninda com N, acertem para Ninda com M, porque isso pode gerar uma dúvida também no dia da prova, né? É que a minha secretária, às vezes, ela faz as coisas muito correndo, daí ela não lê. Vou dar uma puxão de orelha nela. Mas corrijam aí, Ninda é com M. 4. Sniffers são programas aparentemente inofensivos, cuja principal característica é utilizar a técnica de mascaramento. A técnica em questão permite, por exemplo, que um sniffer seja anexado a um jogo que, por sua vez,
ao ser instalado em um computador, coletará informações bancárias do usuário. Certo ou errado? Errado? Qual que é o erro? Isso. Sniffer, qual que é a função do sniffer? Numa rede, ficar observando, farejando os pacotes e capturar. Quem é que vem anexado a um jogo e pode ser instalado e ficar mascarado na máquina? Exatamente. Trojan, né? Ou Trojan, né? Ou Trojan Horse, ou Cavalo de Troia e assim por diante. A número 5 aqui é de múltipla escolha, né? Considerando os conceitos de segurança de redes, ataques, malwares e monitoramento de tráfego, assinale a opção correta. Então leiam aí, por favor, as opções. Resposta? Um ataque de engenharia social bem-sucedido constrói situações fictícias que manipulam psicologicamente uma pessoa, conduzindo-a a realizar ações indevidas? É isso mesmo. Né? Nós não falamos de engenharia social aqui? Não, né? Não falamos. Mas olha só, engenharia social, pessoal, se quiserem colocar uma observaçãozinha aí na prova de vocês, no material de vocês, é você usar uma terceira pessoa, por exemplo, para aplicar um golpe. Então, na verdade, a engenharia social não é um golpe informático, né? Você pode usar uma pessoa para te ajudar num golpe na informática ou nos meios tecnológicos, mas ele em si não é assim. Então, o que a gente já imagina? O antivírus detecta engenharia social? Não, né? 6. O backup a gente vai deixar para depois, a número 6, que a gente vai fazer ainda, depois a gente responde ela. A 7 também, tá? Depois a gente volta e responde. A 8. Ao iniciar seu dia de trabalho, Daniel se deparou com inúmeros aplicativos abertos em seu computador de trabalho, o que deixava sua máquina lenta e sujeita a travamentos frequentes. Ele constatou ainda que somente um dos aplicativos era necessário para a execução de suas atividades. Nessa situação, para melhorar o desempenho do seu computador, Daniel deve utilizar um aplicativo antivírus instalado localmente para eliminar os aplicativos que estiverem consumindo recursos além do normal? Errado? Muito bem. Nessa situação aqui, que Daniel se deparou e contou toda essa história aí, o que ele usaria para melhorar o desempenho, certo? Fechando ou eliminando um aplicativo que diz aqui que está consumindo muito recurso na sua máquina. Oi? Não. Ele vai lá no Ctrl Alt Del, no gerenciador de tarefas, vê o aplicativo que pode estar travado ou consumindo recurso, fecha ele. Tá? Isso também acontece, pessoal, e aí é uma dica para vocês que usam computadores aí, né? Às vezes o seu computador começa a ficar muito lento para inicializar, demora a carregar, né? Por quê? Porque o computador ele carrega todos os programas que estão ali setados para se inicializarem com o Windows, certo? Tem programas que são necessários acontecer isso, por exemplo, o antivírus tem que inicializar junto com o Windows, né? Mas tem programas que não. Então você entra lá nas configurações do Windows e vai lá e diz, ó, esse programa eu não quero, esse eu não quero, esse eu não quero, esse eu não quero. A inicialização fica mais rápida. Por quê? Esses não fazem diferença. Depois você vai lá e inicializa ele manualmente. Tá? Vamos lá. Os firewalls ajudam a impedir que crackers ou softwares mal intencionados obtenham
acesso ao seu computador através de uma rede ou da internet. Assim, é correto afirmar que os firewall, aí tem as alternativas lá, dê uma lidinha. Muito bem, qual que é a alternativa? Muito bem. Normalmente compara os dados recebidos pela rede com diretivas de segurança e liberam ou bloqueiam pacotes. Vamos ver as outras alternativas aqui para ver o que pode estar errado, né? Também é interessante isso. A letra B diz o seguinte, ó, também impede que funcionários que trabalham na empresa executem ações que comprometem o funcionamento da rede interna dos computadores? Não, o firewall não faz isso, né? Ataque interno. Fazem parte do sistema operacional do computador, por isso não podem vir incorporados a roteadores ou modems de banda larga. Pode sim. E aqui tem uma negativa, né? Então já considera errado. Já vem instalado em todas as versões do Windows, mas não pode ser desabilitados nem desinstalados. Falei isso agora há pouco aqui, também errado. Dispensam a instalação de antivírus? Não vou nem ler o resto, né? Se eu ler o resto aqui, eu tô... Vamos lá. 10. Sobre arquivos criptografados e arquivos compactados, é correto afirmar que... Bom, qual a resposta aí, pessoal? Letra D. A proteção de arquivos por senha é obtida por meio de criptografia? Isso. Toda vez que a gente falar em senha, sempre vai estar relacionado com criptografia, tá? Aí as outras alternativas aqui, né? A proporção entre os tamanhos do arquivo compactado e do arquivo original é sempre a mesma para qualquer tipo de arquivo? Não, né? Porque eu tenho arquivos de tamanhos diferentes, a proporção vai ser diferente. Ao ser compactado, um arquivo deve necessariamente ser criptografado? Não, se eu não quero botar senha, não tem necessidade. Ao ser criptografado, um arquivo deve ser necessariamente compactado? Boto senha, mas não quero compactar. Letra E. A proteção de arquivos por senha é obtida por meio da compactação? Também não, né? Então vamos lá. Então agora a gente vai falar sobre... Acho que agora tem que precisar pagar pra gente aí, né? A gente vai falar sobre backup. Backup também sempre aparece em segurança da informação porque é proteção dos dados, né? A definição de backup é você salvar um arquivo num local diferente do original, para ser um backup eficiente, tá? Esse local pode ser pendrive, CD, DVD, Blu-ray, HD externo, e agora a gente está utilizando muito a nuvem, né? Que é uma das formas mais eficientes aí. Bom, backup, pessoal, é o seguinte, ó. Por que a gente fala que ele para ser um backup eficiente, tem que ser num local diferente do original? Porque olha só, eu tenho aqui um HD na minha máquina, certo? E eu tenho um arquivo do Word aqui, ó. Se eu copiar esse arquivo e colar ele aqui numa outra pasta, isso é um backup? Não, porque ele está no mesmo local, né? Então está no mesmo HD. Quando eu falo em eficiente, é por causa disso aqui, ó. Eu posso particionar um HD em duas partes, ou até mais, né? Então eu vou ter aqui, ó, a partição C e a partição D, né? Fisicamente o HD está dividido. Tanto é que você pode formatar C e não formatar D, né? E vice-versa. Então, ó, tem um arquivo do Word aqui no C.
Se eu copiar e colar aqui no D, isso é um backup? Sim, mas não é eficiente. Não é eficiente por quê? Apesar de você conseguir fazer muita coisa aqui na partição C sem mexer na D, pode dar um raio e queimar todo o HD. Aí perdi os dois, né? E ainda tem uma situação que eu posso ter mais de um HD na máquina? Sim, né? Então, se eu colocar aqui, ó, é um backup? Sim, mas não é eficiente também. Porque pode correr o risco de queimar a máquina, né? A máquina ser roubada, leva os dois HD embora, certo? Aí o backup vem aqui para pendrive, né? Então a gente coloca aqui, ó, esse mesmo arquivo, se eu colocar aqui na pendrive, é um backup eficiente? É, e é diferente do local original. Pronto. Só que não é 100% seguro, né? A gente sempre fala aqui, observa todas as aulas, por quê? Porque eu tenho o backup aqui, né? Fiz o backup aqui na D, no outro HD e coloquei aqui na pendrive. Mas eu posso perder a pendrive também e a máquina queimar. Várias pendrives. É um backup? É eficiente. Isso aqui é camada de física. Cadê o backup? Chegando o backup. Esse é o backup. Viu? O backup está no lugar que eu tenho. Não é eficiente. Qual a marca? É só. Vamos lá. Tá tudo ok agora? Beleza, vamos lá então. Bom, a gente estava falando aqui que colocando em 50 pendrives também não é um backup eficiente, porque pode vir alguém e roubar os 50 pendrives, né? Aí outro dia eu falei na outra turma aqui o seguinte, ó, se eu tiver esse mesmo backup em 100 HD, né? Coloquei em 100 HD e eu tô numa empresa e eu guardo esse 100 HD em locais diferentes da empresa, aí não vai ser um backup eficiente, porque não corre risco do cara sair procurando 100 HDs em tudo quanto é lugar, né? É ou não? Não, não é. É não, né? É não. Pegar fogo na empresa, queima sem HD, né? Então não é eficiente. Aí a gente vem aqui para nuvem, né? Posso salvar o meu arquivo na nuvem. Certo? Coloca aqui num servidor aqui, ó. Aí esse mesmo arquivo do Word, ele está aqui no Google Drive, né? De uma empresa Google, uma superpotência. Não é eficiente esse backup? Não. Não, né? Não é porque 100%, né, pessoal? Só que aqui, ó, a segurança chega quase a isso, né? Mas não é 100%, não pode afirmar que é 100%, porque esse servidor aqui pode dar um pau e eu perder o meu arquivo. Está aqui no servidor da Google. Só que é o seguinte, né? A gente tem que falar isso aqui também, porque, olha só, esse meu arquivo do Word aqui, que é, sei lá, minha monografia, está no servidor do Google aqui no Brasil. Mas vocês acham que a Google vai dar esse mole de deixar o meu arquivo só num servidor? Ele vai fazer um espelhamento. Vai pegar esse arquivo aqui, ó, e salvar num servidor, por exemplo, lá nos Estados Unidos, certo? E vai ser só assim? Não, a Google não vai dar esse mole. Ele vai pegar esse meu arquivo aqui, ó, e salvar lá num servidor lá no Japão, por exemplo. E daí vai salvar também lá na Noruega. Pô, não é eficiente isso aqui? Não. Não. Por um único motivo. Qual é? Não. Não. Porque olha só, não pode ter problema de senha, porque ó, eu não coloco uma senha lá no meu Google Drive. Se você, e nas provas é assim, né? Se você preencher corretamente os dados lá da sua inscrição no Google Drive, qual uma das coisas que ele vai pedir para você? Uma palavra
chave para depois você lembrar essa senha. Ou um e-mail alternativo caso você perda a senha. Então, senha não é o problema aqui se você fez tudo certo. Qual o problema que pode ocasionar aqui e me diz assim, não, isso aqui não é 100% seguro? Isso, ó. Qual que é a maior preocupação hoje no mundo em relação a ataques? O worm. Pode acontecer de cair um super worm aqui na rede e derrubar todos os servidores da Google em questões de milésimos de segundo. Tá? Eu tenho um videozinho ali, alguns já viram, não vai dar tempo da gente passar hoje, mas depois até passo para vocês. Tem uma reportagem sobre um super vírus que teoricamente foi criado no Irã, para o programa nuclear do Irã, caiu em mãos erradas e isso está gerando uma dor de cabeça tremenda em outros países. Por quê? Caiu em mãos erradas, aí o cara faz o que ele quiser. Então, um super worm também diz para mim que eu não tenho 100% de segurança em servidores aqui da Google. Tá? Beleza? Então, vamos embora. Apesar, como eu falei para vocês agora há pouco, a segurança aqui é altíssima, né? A Google não vai dar mole assim também, né? Mas não é 100%. Bom, tipos de backup. Quando a gente vai fazer prova de concurso público, você nunca pode imaginar aquilo que eu acabei de falar aqui, ó. Que eu dou um Ctrl+C num arquivo, vou no HD externo e dou um Ctrl+V, fiz um backup. Isso a gente faz na nossa casa, né? Normalmente. Em concurso público tem um software fazendo isso para você. Tá? Então você vai instalar lá no servidor um software que em vários momentos do dia, né, não vai ser lá só no final do expediente, porque pode dar um problema durante o dia no servidor. Então várias vezes por dia ele vai fazendo backup dos dados e salvando principalmente na nuvem. Então esse software ele vai usar essas três modalidades, normal, incremental e diferencial. Tá? Então, deixa eu colocar o meu desenho aqui que daí fica mais fácil. Ó, vamos falar primeiro do software normal ou completo, né? Às vezes aparece nas provas aí completo também. O que acontece aqui, ó? A partir do momento que você vai começar a usar esse software, é obrigatório você fazer o completo. Por que é obrigatório? Porque no momento que você usar o incremental ou diferencial, ele não vai salvar tudo para trás. Então você tem que usar o completo para salvar até aquele momento tudo que você fez, tá? Só que o normal ou completo, ele também diferencia o que você vai salvar ou não. Então, o que eu vou obrigatoriamente salvar aqui no backup normal ou completo? Todos os arquivos importantes. Então, eu tenho documento do Word, Excel, PowerPoint, filme, clipe, música, que pode ser importante, vai ser salvo. O que mais? Qual a outra opção aqui que eu tenho que obrigatoriamente salvar? BD. Banco de dados. Que é lá principalmente daquele ataque que a gente viu lá no início, o ransomware. Tá? Por que eu tenho que salvar o banco de dados? Ó, por exemplo, eu trabalho na Polícia Federal, certo? Aí tem lá o setor de passaporte. Chega um camarada lá para fazer o passaporte. O que vai acontecer? Tem um software aplicativo aqui na Polícia Federal, que nós falamos na primeira aula o que era software aplicativo, né? Está gerenciando isso aqui tudo. Aí eu coloco lá o seu José, o endereço, o e-mail, vários dados dele aqui. Esses dados são salvos no software aplicativo? Não, esses dados são salvos num banco de dados. Então, na hora que eu fazer backup, eu não vou fazer backup do software aplicativo, eu vou fazer só disso aqui, certo? Do banco de dados. Então, essas duas coisas são obrigatórias, para que você tenha eficiência no seu backup. Agora, o que eu não preciso salvar? Sistema operacional. Eu não preciso salvar. Por exemplo, o Windows. Para que eu vou fazer um backup do Windows, gastar espaço na minha mídia de armazenamento, se o meu Windows der pau, eu vou lá, pego o CD de instalação e instalo de novo. Não tem necessidade. Ubuntu, tem lá o Ubuntu instalado na minha máquina, deu um pau, para que eu vou fazer backup? Eu vou lá, pego, baixo de novo lá o instalador e instalo o Ubuntu de novo. Então não tem necessidade de gastar espaço aqui na mídia. O que mais que eu não preciso fazer aqui? Softwares aplicativos, né? Qual um exemplo de um software aplicativo aí que eu não preciso fazer backup? O antivírus.
né? Então o Avast instalado na minha máquina, então eu vou fazer o backup da minha máquina. Para que você vai salvar o Avast? Que se der um pau, o que você faz? Entra no site, baixa de novo, instala. Ah, mas eu uso o Norton, que é pago. Ué, beleza. Se você pagou, vem um CD de instalação para você. Ou eles te deram uma senha para entrar lá no site e baixar de novo. Então não precisa. Agora é o seguinte, ó, eu sou cabeça dura, eu quero salvar isso aqui. Não tem problema. Na prova não vai dizer que é proibido. Você não deve salvar, porque não tem necessidade, vai ocupar espaço aqui, então não, tá? Mas não é proibido. Inclusive tem questões que falam que backup você pode salvar o computador. Você pode fazer um backup do seu computador inteiro? Pode, hein? Aí vai salvar antivírus, vai salvar o WinZip, o WinRAR, vai salvar lá o player de música que você tem e assim por diante. Só vai gastar espaço, mas pode, né? Bom, feito isso aqui, ó, a gente vem escolher, e aí é uma escolha, né? Eu vou usar ou o incremental ou o diferencial. O incremental, ele funciona da seguinte maneira. Eu faço aqui primeiro o normal, dia 2 de janeiro, né? 2/1. E aí, a partir do dia 3, ele vai fazer o quê? Ó? Ele vai copiar só os arquivos que foram criados ou alterados, né? Então, tudo que foi alterado aqui no dia 3, ele vai, criado no dia 3, ele vai salvar. Só que, por exemplo, ó, aqui no completo, eu tinha aqui o seu João, aqui, ó. Então, eu já fiz o backup dele no dia 2. Só que no dia 3, o seu João veio aqui na Polícia Federal e falou assim, ó, eu alterei o meu endereço. Aí o que você vai fazer? Você vai entrar no cadastro dele e vai colocar o endereço novo. Se você colocou o endereço novo, o que você fez? Alterou o registro dele. Se você alterou o registro dele, então vai fazer o backup aqui só do João de novo. No dia 4, mesma coisa. Tudo que foi criado ou modificado no dia 4. No dia 5 não teve expediente, né? Então não faz nada. Nem criou, nem modificou, não fez nada. No dia 6, de novo. E vai lá até o dia 365 lá, né? Qual que é a vantagem desse aqui? Ele cria, ele ocupa menos espaço. Porque o dia que você não fizer, você ficar um mês com a delegacia da Polícia Federal fechada, não vai ficar um mês sem fazer backup. Então ele ocupa menos espaço. Aí tu falou ao contrário. A desvantagem dele é que ele é mais lento em relação ao diferencial, tá? Por quê, ó? Se eu estou aqui no dia 365 e por algum motivo esse cadastro aqui do seu João deu um pau aqui, ó, e eu preciso recuperar, aonde que ele vai estar? Aqui no dia 3. E eu estou no dia 365. Então, na hora que o sistema aqui, o programa for recuperar, ele vai olhar no dia 364, 363, 362, blá, 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 até chegar aqui no dia 3, achar o seu João e recuperar o arquivo. Só que essa velocidade, pessoal, é muito rápida. Quando a gente diz que a desvantagem dele é que ele é mais lento, é em relação ao diferencial. Mas se você for usar só esse aqui, ele vai ser muito rápido, tá? Porque tem gente que fala assim, não, vai demorar 3 dias para recuperar aqui o seu João. Não, bem rápido, tá? Tranquilo? Alguma dúvida aqui? Bom, aí nós temos o diferencial, né? Então tá aqui, ó, o normalzão é obrigatório, tem jeito, tá? Isso em prova é cobrado, a obrigatoriedade dele, aqui no dia 2/1, né? Aí o que acontece, ó, no dia 3, ele vai fazer a mesma coisa, ó, ele vai copiar tudo que foi criado ou alterado no dia 3. Beleza. No dia 4, ele vai copiar tudo que foi criado ou alterado no dia 4, porém ele copia o dia 3 de novo. No dia 5, tudo que foi criado ou alterado no dia 5, porém ele copia o 4 e o 3 de novo. E vai fazendo isso até o dia 365. Então aqui no dia 365 vai ter uma linguiça aqui, né? Que inclusive vai ter quem aqui no dia 365? O dia 3, o 4, o 5, o 6, do 1 e assim sucessivamente. Tá? Qual que é a desvantagem desse aqui? Ocupa muito espaço. Qual que é a vantagem? Em relação ao outro, ele é mais rápido. Sabe por quê? Ó, lembra que eu falei que o seu João estava aqui
e aí no dia 3 eu alterei o endereço dele, e aí foi feito o backup, porque alterou o registro. Mas qual que é o negócio? No dia 3 aqui, ó, ele está aqui também. Ah, vamos supor que nesse backup aqui, ó, deu algum problema aqui no seu João. O que aconteceu? No dia 364, ele está aqui de novo. E no dia 63, ele está aqui de novo. E vai ver, tá? Então, ele é mais eficiente e é mais rápido porque está lá tudo no mesmo... Tecnicamente, os órgãos usam isso aqui, né? Claro, sem dúvida nenhuma, né? Tá? E ainda, pessoal, tem que se ligar numa situação seguinte, ó. Tem um negócio chamado flag. As bancas, às vezes, colocam essa palavrinha aí para dar uma enrolada no candidato, né? Então, olha só. Vamos pegar o seu João aqui de novo. No backup... Voltar, que não é no outro... No backup incremental, olha só, o seu João alterou o endereço dele. Então, como alterou o arquivo, o seu João é feito o backup dele aqui de novo. Aí o software coloca um flag, quer dizer, ele diz para o sistema o seguinte, eu já fiz o backup do João, certo? Aí, isso aqui no dia 3, né? No dia 4, o que vai acontecer? Quando ele começar a fazer o backup de novo, ele vai dizer assim, ó, eu já fiz do João, não precisa fazer aqui. E aí, então, ele só vai fazer o que foi alterado ou criado aqui. E assim sucessivamente, porque aqui no dia 5, ó, ele vai dizer, ó, não precisa fazer do João, porque eu já fiz aqui e ele não mudou nada para frente. E daí ele só vai fazer o que foi criado ou modificado, certo? Só que o diferencial não. Olha o que ele faz no diferencial aqui, ó. Exatamente. Ele faz o backup do João, mas ele não coloca esse flag aqui que foi feito o backup. Então aqui, esse aqui é o dia 3, né? No dia 4, ele vai copiar tudo que foi criado ou modificado no dia 4, mas como não tem o flag aqui no João, o sistema entende, não foi feito do João, faz de novo. Certo? No dia 5, ele não colocou aqui também o flag de novo. Então ele faz tudo que foi criado ou modificado no dia 5, aqui também não tem o flag, então ele entende assim, opa, não foi feito ontem, então faz hoje. Aqui, ó, o João não tem o flag, não foi feito ontem, então faz de novo. Então essa palavrinha flag quer dizer assim, é uma marcação no arquivo para que o sistema entenda se foi ou não feito backup. O flag vai ficar em qual das opções? No incremental, para que ele não repita. No diferencial ele tira o flag e aí o sistema pensa que não foi feito backup, faz de novo. Beleza? Alguma dúvida aqui, pessoal? Ó, questõezinhas de segurança da informação são meio... de backup são meio chatas nas provas, tá? Então eu aconselho vocês a fazerem algumas questões aí para treinar isso na prova. A gente já vai fazer aquelas duas ali que ficou para trás. Backup nas nuvens, né? Vamos ter que falar um pouco aqui, que isso aqui é uma coisa atual, usa-se bastante, vai vir na prova. Backup nas nuvens vai aparecer para nós como Cloud Storage, né? E aí, como é que funciona isso? Bom, o backup é feito em grandes data centers, né? A gente já falou agora há pouco, pego do meu computador, jogo lá para a nuvem, no Google Drive, por exemplo, e vai ficar guardado lá. O que a gente precisa lembrar das nossas provas são os nomes, né, desses aplicativos que fazem backup na nuvem. Então, o Google Drive todo mundo conhece, Dropbox, o OneDrive aqui, ó, esse aqui é importantíssimo para a nossa prova. Na prova do INSS caiu uma pergunta sobre o OneDrive, dizendo que o OneDrive era um browser. Alguém ia errar essa? Tá? Então, o OneDrive não é um browser, ele é um aplicativo, né, que você vai guardar arquivos na nuvem, o Cloud Storage. De quem? De propriedade de quem? Microsoft. E por que eu falo que a gente tem que prestar muita atenção nisso aqui? Porque o Windows 10, quando você instala ele cria-se uma conta lá na Microsoft no início da instalação. Quando você termina de instalar, lá no explorador de arquivos já cria uma pastinha OneDrive que você já vai ter uma conta lá no OneDrive e vai jogando seus arquivos lá na nuvem. Tá? Então fica bem de olho nisso aqui, ó. Provavelmente apareça muito nas provas aí por causa do backup nas nuvens, né? O Cloud Storage isso é importante, é eficiente. E segundo, porque o Windows 10 já traz incorporado isso aqui na hora da instalação. Tá? E aí nós temos o iCloud da Apple e assim por diante. Ficar ligado que isso aqui, ó, não é só grátis e não é só pago. Se aparecer na prova que é exclusivamente grátis ou exclusivamente pago, é errado.
tá? Então, o usuário pode pagar pelo que usar, a empresa, né, pode pagar pelo que usar, a empresa pode criar seu próprio servidor na nuvem. Ah, eu tenho dinheiro, o Fox aqui tem dinheiro, vamos botar nosso próprio servidor na nuvem. Não tem problema, pode colocar, tá? Beleza? Bom, então, backup, alguma dúvida? Então vamos fazer aquelas duas questõezinhas lá, que daí já dá tempo da gente fazer antes de terminar a nossa aula. Valeu! Vamos ver aqui. Questão de número 6, né? 6. Então lá diz o seguinte, ó. Os backups realizados para atender os requisitos de arquivamento podem ser categorizados como completos, incrementais e diferenciais. Aí ele faz uma pergunta. O backup incremental, então aí agora vocês leiam e respondam sobre o backup incremental. Lembrando que essas questões todas são de provas anteriores, né? Não inventei nada aqui. Qual que é a resposta, pessoal? Letra A, né? Copia os dados que foram modificados desde o último backup completo ou incremental, o que for mais recente. Ele fala essa situação do que for mais recente, porque é isso aqui, né? Ó, aqui é o incremental. Se eu tiver nesse aqui, qual que foi o mais recente? O normal, né? Agora, se eu tiver nesse aqui, qual que foi o mais recente? O outro incremental antes dele, né? Tá? E aí, ó, só pra gente matar a questão ali, ó. A letra B diz assim: é mais lento do que o backup completo, pois é necessário selecionar cada arquivo que foi modificado desde o último completo. Ele é mais lento que o completo? Não, ele é mais rápido, ele só vai salvar gravar o que foi salvo, aliás, gravar o que foi criado ou modificado. Então, ele é mais rápido que o completo, não mais lento. A letra C diz assim, ó, copia todos os dados no volume de produção indistintamente, porém em alta velocidade? Não, né? É dentre os tipos de backup o mais lento e que necessita de mais espaço de armazenamento? Não. Mais espaço é o diferencial, né? Copia dados que foram modificados desde o último backup, sendo mais lento que o backup diferencial, porém mais rápido na restauração de dados? Não, né? A próxima ali, ó. O administrador do servidor com o sistema operacional Windows Server 2008 do TRT da 13ª região configurou o backup do sistema para ser realizado da seguinte forma. O primeiro backup é do tipo normal e o restante do tipo diferencial. Nessas condições, a restauração do sistema a partir do backup deve ser feita utilizando... Lê com calma. Interpreta. Letra? Tá vendo? Já parece simples, mas já gerou um conflito aí, né? Letra B o correto, pessoal. Olha só. Olha só. Ele diz assim, ó, que ele fez um backup do tipo diferencial, esse aqui. Aí, bom, nessas condições, a restauração do sistema deve ser feita de que maneira? Olha só,
Se eu fiz o diferencial e estou nesse aqui, eu vou fazer a partir de qual? Do normal, porque eu estou aqui, certo? Agora, eu estou aqui no final. Eu vou fazer a partir de qual? Do último diferencial, porque tudo que tiver nesse está nesse, então eu não preciso vir para cá. Entenderam? Por que a B então? A B... Ué, o que eu acabei de Era explicar. C? Não, a resposta é a letra B. É a partir do backup normal e apenas o último backup diferencial. Porque, ó, eu só vou ver nesse. Se fosse o incremental, ele ia vendo em todos. Por isso que é a partir apenas do último. Tá? Qual foi a outra resposta que saiu aí? C, né? Falou C aí, né? Eu falei C, porque você estava só o último, né? Não, mas veja só. Se você tá aqui, você vai vir nesse. Mas se você tiver aqui, ó, vai vir nesse. Entendeu? Tem mais alguma ali? Faltou? A outra nós já fizemos, né? Tá, então, pessoal, a conclusão que... Uma pergunta? Nesse caso, de restaurar o sistema, você ia fazer tudo de novo, por isso que ele utiliza o backup normal e o outro. Não. Não é fazer ele tudo de novo, ele só vai restaurar o dado que você quer, né? Eu entendi aqui que seria restaurar o sistema inteiro. Sistema operacional, você fala? Não, por exemplo, eu fiz um backup externo. Certo. Eu perdi aquele HD que era o que eu tinha. Certo. Eu utilizo o backup normal para restaurar e eu subscrevo. Não. Você vai só usar o normal se você precisar, se estiver nessa restauração aqui, nesse dia, antes dele, quem é que vai estar? O normal. Agora, se você estiver aqui no final, você não vai olhar nele, você vai olhar no primeiro anterior. Entendeu? Não sei se eu consegui responder a tua pergunta. Pera só um pouquinho aí. Pessoal, só uma coisinha, uma dicasinha aqui, ó. Façam bastante questões em casa, que daí a gente consegue entender esse assunto, beleza? Pessoal do presencial aqui, muito obrigado. Pessoal do online lá também, muito obrigado. Até a nossa próxima aula.